E aí a gente entra na segunda parte do vídeo, que é os riscos desse tipo de investimento. Por que, Léo, que o IPCA mais 6 e o IPCA mais 8 é tão bom assim e mesmo assim a demanda pelos títulos públicos estão diminuindo? Por que que isso está acontecendo? Perceba e preste atenção nisso aqui, cara, que esse aqui é um conhecimento absurdo. Se eu tivesse, o Leonardo lá de 2, 3 anos atrás, tivesse conhecimento que eu tô te passando só nesse vídeo hoje, com certeza meu patrimônio seria muito maior. Então já deixa seu like no vídeo aqui, já se inscreve no canal pra você não perder vídeo importante. Cara, vou só trazer vídeo brabo aqui. Então a gente vai discutir alguns pontos aqui que conferem um pouquinho de risco para esse tipo de ativo. Porque quando a gente fala de risco de inadimplência, de calote, é zero. De acordo com o próprio objetivo do investimento. Por quê? Você está emprestando pro governo. O governo, a chance do governo falir é zero. Ou pelo menos, quando você chega na falência do governo, pô, todas as outras coisas faliram. Banco já faliu, por mais forte que seja. Empresa já faliu, por mais forte que seja. Qualquer tipo de ativo que você teria investido, faliu. Porque se o governo faliu, a moeda faliu, qualquer tipo de investimento que você fez nessa moeda, acabou. Então, quando você investe no tesouro público, você está investindo no governo, é o investimento menos arriscado que tem para inadimplência, para calote. Porque, na pior das hipóteses, se o governo não tiver dinheiro para te pagar, ele imprime essa moeda, porque ele é dono da impressora de moedas do Banco Central. Então, faltou dinheiro para pagar o Leonardo, faltou dinheiro para pagar aí o João, a Maria. Vai lá, imprime um pouquinho e paga você. É lógico que eu não vou nem levar em consideração aqui todas as consequências que isso traz para a economia, né? Inflação, enfim, isso aqui é assunto para outro vídeo. Mas tem alguns pontos que as pessoas esquecem de olhar na renda fixa e esquecem de olhar no IPCA mais 6. Eles têm uma máxima e quando você está no mercado, você agora, daqui 2 anos, você vai ter essa máxima na sua cabeça também. Pô, IPCA mais 6 eu tenho que comprar. IPCA mais 6, tudo que dá acima é lucro. Então eu vou comprar e eu vou fazer de tudo para me colocar IPCA mais 6 na carteira. E você esquece de olhar alguns pontos. Primeiro ponto que você esquece de olhar, o Gross Up. O que é isso? Olha que loucura isso aqui. Cara, quando você vai investir, inclusive vou pegar a tela preta aqui de novo, quando você vai investir no IPCA mais 8, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está investindo num título híbrido. Tem aqui uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Essa parte pós-fixada fica alterando, né? Hoje, vou pegar o de hoje, tá 5% lá o IPCA. Então o que você está fazendo? Você está basicamente investindo num título que dá 5 mais 8, ou seja, 13%, certo? Você tá ganhando ali por ano 13%. Só que o que muita gente não percebe é que você paga imposto de renda na renda fixa. E quando você olha o IPCA mais 8, você pensa isso, né? E inclusive você foi ensinado a isso, que você investindo nesse título aqui, você está ganhando 8% de juro real, né? De rendimento real. Será que é isso mesmo? O que é o rendimento real? É todo o meu rendimento tirando a inflação. E como é que eu vou ganhar a inflação mais 8? Poxa, então eu tenho 8% de ganho real. Só que será que é isso mesmo? Quando você investe o seu dinheiro no IPCA mais 8, você coloca o seu dinheiro para render ali. Quando você tem que tirar esse dinheiro, o que você tem que fazer? Você tem que pagar imposto sobre renda fixa, que é a tabela regressiva. Começa de 22,5% e o mínimo que você pode pagar depois de 2 anos é 15%. Então a gente vai usar aqui 15% de gross up, né? Que é retirar o imposto de renda desse investimento. Por quê? Porque normalmente você vai investir no IPCA mais para deixar em longo período de tempo mesmo, né? A não ser que você invista de maneira profissional, como eu ensino na mentoria de geração de dividendos, e você vai investir para ganhar com marcação de mercado. E aí você não precisa esperar o vencimento do título. Você consegue ganhar 10, 20, talvez até 30% nesse título, mesmo sendo de renda fixa, né? Fixa, né? Que de fixa não tem nada. Então vamos fazer uma conta básica aqui. Quando você paga imposto de renda sobre o investimento, você não está pagando imposto de renda só sobre os 8% ou só sobre o IPCA. Não, você está pagando imposto de renda sobre o IPCA e sobre os 8%. Então, quando você vai tirar o imposto de renda desses 13%, e eu vou tirar aqui 15% de imposto de renda, que eu tô dando uma colher de chá ainda, né? Porque às vezes pode ser até 22%. Olha lá, deixa eu tirar aqui, vamos fazer aqui a conta, ó, 13% menos os 15% ali de imposto de renda. Vai dar 11% só. Então, vamos voltar aqui. Quanto que deu, tirando o imposto de renda aqui, ó, menos o imposto de renda, quanto que deu aqui esses 13%? Deu 11,05 seu rendimento. Só que aí, lembra que você tá investindo no IPCA mais para se proteger da inflação? Tem que tirar a inflação daqui. Quando você tira a inflação daqui, vou tirar aqui menos 5. A conta não é essa que você tem que fazer, você tem que fazer um dividido ali, tá? Mas só para você entender aqui mais ou menos como que funciona, tá? Ficaria ali 6,05. Então seu rendimento não é 8% de rendimento real, de juro real. Não, seu rendimento aqui foi de 6,05. Então perceba, esses gráficos aqui, ó, esses gráficos, inclusive o gráfico que eu te mostrei, ele é ilusório, ele não é real. Por quê? Primeiro, aqui eu
não tô tirando imposto de renda. Então, quando você for sacar esse dinheiro, tem que tirar o imposto de renda. Segundo, eu tô usando índices que, beleza, lá nos Estados Unidos é eficiente você investir através de índices, né? O Warren Buffett provou isso, o Howard Marks provou isso, o Peter Lynch já falou muito sobre isso. Lá nos Estados Unidos, como é um mercado eficiente, a cada 10 pessoas, 6 pessoas investem, é muito difícil encontrar uma oportunidade realmente muito grande lá, com 5 mil empresas, pô, como você vai achar uma oportunidade melhor investir em índice? Aqui no Brasil, isso não é realidade. Então, esse rendimento aqui é uma ilusão, porque eu não retirei o imposto de renda. Eu deveria, primeiramente, daqueles 285%, tirar 15% de imposto de renda. Se a gente fizer isso aqui, ó, bem rapidinho, só pra você entender, eu vou pegar o rendimento lá, 285,35%, menos 15% de imposto de renda, caiu para 242, é 40% abaixo, né? Ficaria ainda acima do IFIX do Ibovespa. Só que ainda continua injusto, porque você não vai comprar a média. Você que assiste o canal aqui, você que tem a oportunidade de ter conhecimento, você não vai investir na média dos fundos imobiliários. Entre os 71 fundos do IFIX, você consegue escolher os 10, 15 melhores. Entre os 92 ativos do BOVA11, você consegue escolher ali 10, 15 melhores. Então o seu rendimento pode ser muito maior do que isso. Mas, inegavelmente, o IPCA mais 8 é destrutivo. Apesar de você não receber o juro real de 8%, né? Eu te provei lá que fica na casa dos 6, mesmo assim, ele é muito bom. E existem mais 3 coisas que eu preciso te ensinar antes da gente passar por quanto eu devo ter na minha carteira. Olha só que loucura. Quando você compra o IPCA+, o que o pessoal te ensinou? Ah, você compra o IPCA+, para se proteger da inflação. Só que, será que você se protege mesmo tanto assim da inflação? Porque eu te mostrei que existe imposto de renda sobre a inflação. Então, quanto maior a inflação, mais imposto você vai recolher daquilo ali. E como que ficaria uma simulação dessa? Olha só que loucura. Eu te mostrei lá que um IPCA mais 8 puro, e daria quanto ali de juro real, de verdade, depois de tirar o imposto de renda? Daria 6,05 na média, né? Vai dar um pouquinho mais do que isso aqui, porque eu fiz a conta meio de padeiro. E aqui, quando eu fiz essa conta, o IPCA tava de 5. E se eu colocar o IPCA aqui de 10, por exemplo, tá? Então agora o IPCA tá 10. Pô, 10 mais 8 dá 18%, certo? 18%. Vamos tirar o imposto de renda disso aqui? Olha lá, 18% menos 15%, né? Olha lá quanto que vai dar, 15,3. Então vou voltar aqui para a tela, olha que loucura, deu 15,03, só que agora, meu parceiro, eu tenho que tirar a IPCA daqui também, né? Lembra que lá a gente tirou o IPCA? Então tem que tirar 10%. Menos 10%, só fazendo a conta de padeiro de novo, que não é assim, tá? Olha lá, vai dar 5,03. Mas eu te mostrei aqui que se o IPCA subiu, aqui o IPCA tava de 5, se o IPCA subiu para 10, o seu rendimento no IPCA+, vai ser menor. Olha que loucura. Você sempre comprou o IPCA+, pensando que você estava se protegendo do IPCA. Então, quanto mais o IPCA subir, mais eu vou ganhar, né? Não. Olha que loucura. Você vai ganhar menos aqui no IPCA se o IPCA subir de 5 para 10, o dobro do IPCA. Então, isso aqui, muita gente deixa de fazer essas contas, né? Você não se protege totalmente do IPCA investindo no IPCA+. Você tem que fazer uma diversificação da sua carteira. Você não pode ter só IPCA+. Você não pode ter só também Tesouro Selic. Você não pode também ter só pré-fixado. Você precisa fazer uma diversificação da sua carteira, inclusive em renda fixa, se você quer investir em renda fixa. Lembra que eu sempre vou tentar te induzir a se afastar ao máximo da renda fixa e usar ela só para reserva de emergência, mas lógico que chegando algumas oportunidades você pode sim investir em renda fixa. Mas investimento em renda fixa você tem que tomar cuidado com essa nomenclatura, porque investimento em renda fixa, na minha opinião, é só se você vai fazer para ganhar com marcação de mercado. Se você não entende ainda o que é marcação de mercado, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Outro ponto que eu tenho que deixar bem claro aqui para você é o custo de oportunidade. Poxa, eu falei que o IPCA mais 8 é muito bom em que venceu o Ibovespa e o IFIX, certo? Só que eu tô fazendo uma comparação aqui de 10 anos e durante esses 10 anos, quantas vezes o IPCA mais 8 apareceu? Pois é, você não vai conseguir investir no IPCA mais 8 todo mês. Como que você faz seus investimentos na Bolsa de Valores? Como que você faz seus investimentos mensais, seus aportes mensais? Pô, eu recebo o meu salário, tiro um pedaço do meu salário, invisto no meu eu do futuro, depois eu gasto aqui, faço minhas... tem muita gente que faz o contrário, né? Gasta tudo, depois que sobrar, investe. É o contrário. Você tem que primeiro investir, depois você gasta e perceba, você tá fazendo isso todos os meses. Então todos os meses você tem que colocar um pouquinho de grana lá para investir. O custo de oportunidade é o quê? Poxa, se eu colocar o meu dinheiro aqui, eu não terei oportunidade de colocar em outro lugar. E você terá literalmente a oportunidade de comprar o IPCA mais 8 o tempo todo, o IPCA mais 6 o tempo todo. Vou te prover aqui no histórico de taxas. Se a gente, durante esses 10 últimos anos, 13 anos aqui nesse gráfico, você vai investir só lá em 2010, depois você investiria só em 2014, depois você investiria só em 2017, depois você investiria aqui só em 2024. É isso que você ia fazer? Durante
durante esse período de tempo você ia deixar o seu dinheiro fazendo o quê? Rendendo o quê? Porque se você não consegue colocar, teoricamente a gente não pode colocar em outro investimento para considerar como rendimento do IPCA mais 8. Então esse dinheiro tinha que estar ficado parado. Durante esse período de dinheiro parado, você ia perder para a inflação porque não ia estar rendendo nada, só aquele dinheiro que você conseguiu investir. Então perceba que não é tão fácil assim você conseguir esse rendimento o tempo todo se você vai investindo. A não ser que você faça uma coisa, vendo tudo que eu tenho, todo o meu dinheiro, vendo tudo e coloco tudo no IPCA mais 8 agora. E aí eu vou deixar todo o meu dinheiro, não vou inclusive investir mais nada e no próximo oportunidade eu faço isso de novo. Então você entende que não é 880, que não tem como você fazer essa simulação de maneira totalmente efetiva, porque você precisa considerar inúmeros fatores. E ainda existe a marcação de mercado, né?